dia a todos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um devocional. Estamos concluindo a nossa semana. Estamos aqui falando já há umas 2 semanas sobre o poder dos ossos que estão juntos. E agora nós estamos encerrando a parte 2, aquela visão linda de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. E agora, no dia 2 de outubro, estamos aqui, concluindo este pensamento com mais um devocional. Eu queria, antes da gente entrar no texto que está proposto para nós, te convidar a compartilhar o link deste vídeo com outros amigos, que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, que você possa comentar, curtir e viajar mesmo nas nossas mensagens que estão divulgadas no nosso canal. Entra lá, dá o seu joinha, também divulga para o seu grupo de WhatsApp, grupo de amigos. Com certeza Deus tem muito a nos abençoar através dessas mensagens que estão sendo propagadas através do meio de comunicação do YouTube, no canal do YouTube e nos canais de divulgação da nossa igreja. Então se inscreve lá e vamos ler aqui no livro de João, no capítulo 17, versículo 21, e ele diz assim, é um capítulo bem conhecido nosso, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal dele. E o nosso devocional, ele conclui exatamente com essa parte em que o próprio Jesus diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos 2 semanas já falando sobre aquela visão maravilhosa do Vale dos Ossos Secos. Passamos uma semana primeiro falando sobre o poder do Espírito sobre aqueles ossos. E agora nós passamos uma semana inteira tratando exatamente sobre a questão daqueles ossos. Ossos unidos. Nós falamos de comunhão, de unidade. E a unidade da igreja é algo fantástico, iniciado por Jesus na cruz do Calvário. Veja que naquele ato de cruz do Calvário, Jesus ele faz uma obra sublime que somente ele poderia fazer. Na verdade, a cruz do Calvário ela ligou o homem com Deus. E isso é algo que nós vivemos muito, falamos demais. Sabemos que por meio de Jesus o homem foi ligado a Deus. Mas a cruz ao mesmo tempo criou algo fantástico, chamado igreja, ligando homem a homem, trazendo uma unidade nessa humanidade, criando essa figura nova em toda a história chamada igreja, a partir daquele momento da cruz. A cruz do Calvário nos uniu em um propósito, que é o propósito de alcançarmos a eternidade com Cristo juntos. Importa que seja assim. A Bíblia ela nos mostra aqui nessa oração de Cristo Jesus que ele entendeu a necessidade da unidade. E quando nós falamos de unidade, nós falamos daquilo que traz força. É interessante que durante os devocionais dessa semana, nós percebemos que os ossos, isoladamente, são apenas ossos. Mas quando eles se juntam, eles formam uma estrutura. E a estrutura de juntas que faz até o movimento, junto com músculos, junto com tantas coisas. E nós viajamos sobre essa referência dos ossos com o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E literalmente, irmãos, quando nós estamos sozinhos, nós somos apenas um pedaço de osso. O referencial fica parecendo até um pouco tosco, mas essa é a verdade. A força da igreja está na unidade. Quando nós pensamos que lá em Atos 2, Deus pega um grupo de pessoas que talvez seriam consideradas leigas, talvez nem tinham tanta influência no cenário social, mas de repente com a infusão do Espírito Santo, todos unidos num só propósito, aquele movimento ganhou uma força, na hora em que Pedro toma voz a falar e a pregar, e a anunciar o Cristo que provocou aquela unidade de pensamento neles. Vejam que isso chamou a atenção do povo. Não só o derramamento do Espírito, porque o derramamento do Espírito chama a atenção de quem recebe, daqueles que estão recebendo. Mas quando a gente fala dos que estão fora, a unidade chama a atenção. Admiravam-se dizendo como todos
falam em idiomas que nós entendemos. E Pedro, tomado numa pregação maravilhosa dada pelo Espírito, os fez levar ao entendimento de que Cristo, aquele mesmo que eles tinham crucificado alguns dias antes, era o autor da vida e que para ser salvo deveria ser por meio dele. Vejam que de simples homens leigos, eles criaram uma relevância enorme em um dia, em um ato do Espírito Santo, através da unidade da igreja. Nós não sabemos o tamanho da força que a unidade da igreja pode causar. Em uma só pregação, Pedro alcançou milhares, e esses milhares foram se multiplicando. E a unidade é a força que vai fazendo a igreja evidente. Eu acho, vou fazer aqui só um paralelo final, eu acho muito interessante quando a gente fala do comparativo das formigas. Formigas talvez sejam, entre os animais, das menores espécies. Mas quando nós, mesmo que sejamos grandes, fortes, se algum de nós pisar num grande formigueiro, nós teremos grandes problemas. Porque formigas unidas fazem uma diferença grande e provocam um grande efeito. Às vezes nós olhamos apenas para o nosso tamanho, para a nossa individualidade. Nos achamos pequenos, nos achamos pouco. Mas quando nós nos unimos, nós somos fortes. Que essa visão esteja sobre nós. O poder dos ossos que estão juntos, ligados, unidos. O poder da igreja, a unidade da igreja. Foi Jesus quem preparou isso, meu irmão. Você não é fraco. Você é apenas uma parte de uma estrutura muito forte. E não dá para viver separado do corpo. Que Deus nos possibilite fazer parte de um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, como diz o texto bíblico. Que você seja parte desse grupo forte, que tem feito, anunciado a verdade de que Cristo em breve buscará a sua igreja. Que tem anunciado a salvação, porque essa sociedade, estes amigos, estes que nos cercam, essa grande nuvem de testemunha, tem enxergado a força, não a tua força, mas a força da igreja através de ti. Você é a igreja? Deixa essa pergunta e que Deus abençoe muito a nossa manhã. Eu queria orar contigo. Pai querido, debaixo dessa palavra nós queremos agradecer muito pela obra que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Saber que somos igreja, Deus, parte de um corpo, parte de uma estrutura que tem uma força enorme, nos faz, ó Deus, ter relevância na vida, e a relevância de te adorar, Senhor. O Senhor nos dá, através do teu Espírito, o discernimento do local onde devemos estar, daquilo que nós podemos fazer para agregar. E Deus, dentro do corpo não há pequenas tarefas que sejam inúteis, não, Senhor. Todas as tarefas são úteis e o Senhor nos faz parte, Deus, de uma obra grandíssima. Deus, então faz este meu irmão entender a importância de ser parte do corpo. Essa importância que o Senhor mesmo percebeu quando fez essa oração final, quando dizia ao Pai que eles sejam um. Jesus, tu entendeste, Senhor, o poder da unidade da igreja. Que nós possamos entender também e trazemos o teu caráter sobre nós, sendo um como tu és, Senhor. E estamos ligados contigo também, Senhor. Estamos ligados à tua verdade, vivemos a tua verdade. Assim, Deus, possibilita a tua igreja ser um testemunho vivo do Senhor da nossa vida. Ser um testemunho vivo de que Deus permanece agindo. Assim seja, Deus, na vida da tua igreja, pois nós te adoramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Seja testemunho vivo de que Cristo é real e continua vivo através da vida da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.